remains discovered at Lake Mead. 5 cases since May. Now, 1 case closed. He drowned in Colville Bay. And that's what captured my attention when I saw your station's report. The 8 News Now I-team broke the news about a body found in a barrel. And a week later, kayakers found a second set of remains. The man that you just heard from believes the bones could be his father. And police believe that dropping lake water levels could reveal even more bodies in the future. A seca consegue chamar atenção aos problemas. A seca enfatiza a vulnerabilidade de sistemas essenciais que mantêm as sociedades em funcionamento e revelam assentamentos antigos escondidos. No caso do Lago Mead, o maior reservatório da América, a diminuição das águas revelou recentemente segredos há muito tempo enterrados e outras descobertas misteriosas. O que está causando a seca do Lago Mead? O que está sendo revelado pelo nível das águas que está em decadência? Junte-se a nós enquanto investigamos como o Lago Mead está secando e revelando segredos há muito tempo enterrados. O Lago Mead é um reservatório formado pela represa Rover, no Rio Colorado, a cerca de 40 quilômetros a leste de Las Vegas, na fronteira do Arizona e Nevada. A construção da barragem começou em 1931 e, em 1938, o aumento das águas do lago tinha forçado a evacuação de várias comunidades. As águas do Lago Mead atingiram seu ponto mais alto de aproximadamente 372 metros acima do nível do mar em 1941, 1983 e 1997, mas diminuíram até 61 metros entre esses anos, de acordo com as medições do US Bureau of Reclamation, USBR. Ele é o maior reservatório dos Estados Unidos em volume, com Lago Powell, um reservatório a montante no Rio Colorado, entre o Arizona e Utah, tem um território um pouco maior. E serve milhões de pessoas no Arizona, Califórnia e Nevada. Entretanto, todo o Sudoeste tem sofrido com uma grave seca desde o final dos anos 90 e o nível da água do Lago Mead caiu drasticamente. Atualmente está a cerca de 317 metros acima do nível do mar e o lago está apenas cerca de 27% cheio. Segundo o geofísico Richard Seeger, do Observatório da Terra Lamont Doherty da Universidade de Colômbia, a seca de décadas no Lago Mead é principalmente o resultado de uma persistente fase fria do tempo na região tropical do Oceano Pacífico, que causa condições relativamente secas no sudoeste dos Estados Unidos. O Lago Mead havia atingido seu pico durante uma fase quente da mesma oscilação climática nos anos 80 e 90, mas o pico de uma fase fria anterior resultou nas secas Dust Bowl dos anos 30, um dos piores desastres naturais da história dos Estados Unidos, de acordo com o Centro Nacional de Mitigação da Seca da Universidade de Nebraska-Lincoln. Entretanto, a Seeger também alertou que quantidades crescentes de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono emitido pela combustão de combustíveis fósseis, podem estar agravando a atual seca natural. De acordo com todos os nossos modelos, isso também reduz a precipitação, a chuva, na parte sul do Sudeste no inverno e na primavera, disse ele. Isso parece já estar acontecendo. O aquecimento global também pode causar a evaporação de mais água da superfície do lago, deixando menos água para ser despejada em córregos. Por enquanto, parece que o clima da região está preso na fase fria e seca do seu ciclo de longo prazo, e a situação de seca provavelmente não vai melhorar até que mude. Entretanto, o fato de que a mudança climática induzida pelo homem reduz a precipitação no inverno e na primavera na parte sul do sudoeste, e isso vai continuar, disse ele. Seria necessário um balanço milagroso na variabilidade natural para retornar as questões de volta ao ponto em que se encontravam nos anos 80 e 90. Entretanto, a diminuição das águas do Lago Mead revelou segredos horríveis que algumas pessoas gostariam de permanecer enterradas para sempre. Esqueletos de pessoas descartadas no lago ressurgiram agora, preocupando investigadores porque talvez estão ligados a assassinatos de máfia de décadas atrás. Lynette e Lindsay Malvinsey planejaram um dia relaxante de remada no Lago Mead. As irmãs de Nevada esperavam testemunhar alguma beleza natural enquanto se reclinavam sobre as águas do enorme lago. Mas será que o seu dia poderia ter terminado de uma forma mais dramática? Elas estavam procurando um castor que já tinham visto antes, mas o que elas encontraram foi muito mais horrível. Os ossos do esqueleto de um homem que estava desaparecido há décadas e que se supõe ter afogado. Quando descobriram o osso e começaram a cavar mais fundo, rapidamente perceberam que estavam olhando para os restos humanos. Eles descobriram um crânio, o que confirmou a origem da sua descoberta. As irmãs haviam descoberto os restos mortais de Thomas Ernst, que se afogou no lago 2 de agosto de 2002 quando estava de férias com sua família. Para a família, a descoberta reabriu velhas feridas, mas também deu um fechamento muito necessário. Há muito tempo se diz que o Lago Mead é o local onde a máfia despejou os corpos das vítimas de assassinato.
As pessoas vão ao Lago Mead e depois desaparecem, diz David Kohlmeier, um ex-policial de Henderson que agora hospeda um podcast local. Muitas pessoas desapareceram lá ao longo dos anos. A polícia poderia encontrar o seu carro, mas não a pessoa, se ela estivesse envolvida em atividades criminosas ou pensamentos suicidas. Enquanto os ossos descobertos pelas irmãs não pareciam estar ligados a nenhum crime, outros restos humanos horríveis descobertos davam indicações aparentes de execuções mafiosas. Em uma ocasião, indivíduos passeando ao longo da margem do lago no fim de semana descobriram ossos dentro de um barril de metal. A polícia acredita que o falecido foi baleado e que o crime ocorreu entre meados dos anos 70 e o início dos anos 80, pois a vítima estava usando sapatos daquela década. Do final dos anos 40 até os anos 80, a Las Vegas Strip foi notoriamente dominada por cassinos administrados pela máfia. Entretanto, os investigadores amadores conseguiram reduzir a vítima a 3 homens que desapareceram no mesmo período, tornando a descoberta ainda mais perturbadora. Os 3 homens, todos ligados à máfia, desapareceram na época e seus restos mortais nunca foram recuperados. A maioria das suspeitas, no entanto, se concentrou em George V. Vandermark, um supervisor de caça-níqueis que recebeu a confiança da máfia para cuidar dos seus negócios de caça-níqueis no Stardust Resort and Casino na Strip de Las Vegas, ou seja, até que ele os traiu. Vandermark foi empregado em 1974 por Lefty Rosenthal para supervisionar os caça-níqueis no Stardust e em outros 3 cassinos controlados pela máfia. Sua verdadeira tarefa, no entanto, era executar as operações de escumação. Vandermark é acusado de facilitar o roubo de 7 milhões a 15 milhões de dólares em moedas de caça-níqueis. O Conselho de Controle de Jogos de Nevada, por outro lado, tomou conhecimento da atividade em 1976. Vandermark fugiu para Mazatlan, no México, depois que um regulador de jogo de Nevada o intimou como testemunha do crime. Mais tarde foi denunciado que ele chegou a Costa Rica. A situação de Vandermark se deteriorou quando a máfia suspeitou que ele tinha acumulado 3 milhões de dólares da operação de escumação, enquanto pagava a eles apenas 4 milhões. O filho de George J. Vandermark, Jeff Vandermark, que trabalhava com a comissão de jogos na época, correspondeu com seu pai, que declarou que poderia estar disposto a vir testemunhar. Entretanto, George Vandermark foi visto pela última vez em setembro de 76 em um hotel do Phoenix. Ele nunca foi levado a julgamento e seu corpo nunca foi encontrado. No ano seguinte, Jeff foi assassinado, mas as autoridades determinaram que não tinha nada a ver com as alegações do seu pai. Entretanto, o corpo também poderia ser o de William Crespo, um traficante de drogas que se tornou testemunha do Estado após ser preso transportando cocaína. Ele foi colocado para testemunhar em tribunal contra um ex-incendiário de uma operação de jogo da máfia, mas ele nunca apareceu. Crespo, um ex-porto-riquenho, foi pego por funcionários federais em Las Vegas em 1982, depois de voar para Miami com 400 mil dólares em cocaína. Apesar das provas contra ele, Crespo voluntariou-se para se tornar um informante federal e uma testemunha protegida em troca de testemunhar sobre a rede multimilionária de narcóticos na qual ele estava envolvido. O governo federal pagou por sua recolocação e despesas de moradia, e seu testemunho perante um grande júri federal resultou na acusação de 10 criminosos. Crespo, que deveria comparecer novamente ao tribunal em junho de 83, em vez disso desapareceu. Como Crespo não estava presente, o juiz federal foi obrigado a arquivar as acusações contra os 7 réus que se tinham declarado inocentes. Entretanto, Johnny Pappas, nativo de Chicago e veterano anfitrião do cassino de Las Vegas, parece ser o candidato mais plausível a quem o esqueleto pertence. Pappas costumava ser um dono de um barco no lago antes de desembarcar no The Castaways Las Vegas Hilton e no Caesars Palace. Pappas estava administrando o Eagle Bay Resort do Lago Mead para a corporação argentina durante a metade dos anos 70. Quando ele desapareceu em 18 de agosto de 76, Pappas disse à esposa que estava indo ao restaurante Jojo em Las Vegas, perto do centro, para encontrar alguém interessado em comprar o seu barco. 4 dias depois, seu carro foi descoberto na área de estacionamento do Circus Casino, na faixa. A polícia investigou o desaparecimento de Pappas e confirmou suas ligações mafiosas, mas nenhum vestígio dele foi recuperado. O grupo temia que Pappas pudesse expor algo sobre os detalhes do desdobramento da escumação argentina no cassino. Se esse for o caso, é fácil ver por que eles o queriam morto. Eles poderiam ter fingido ser compradores do seu barco a fim de levá-lo ao seu encontro ao longo do lago e depois usaram seu próprio barco para se desfazer do seu corpo em um barril. No entanto, a secagem do Lago Mead produziu restos humanos adicionais. Alguns meses após a descoberta dos restos mortais do barril, os guardas do National Park Service foram notificados de que outro conjunto de restos mortais humanos havia sido descoberto em Swing Beach. A investigação sobre a identidade e a causa da morte ainda está em andamento. Uma arma de fogo foi descoberta perto do local, embora não estivesse claro se estava relacionada com o corpo.
Longe de assassinatos, mesmo antes do nível das águas começar a cair, o Lago Mead foi reconhecido como um dos parques nacionais mais perigosos da América. Desde a construção do reservatório nos anos 30, mais de 300 indivíduos já se afogaram. Como resultado, haverá muitos mais achados, segundo Steve Schaefer, um morador local e proprietário da empresa de serviços ambientais If Resource Group, que está tentando desvendar os corpos. Ele disse: "A maioria é apenas uma vítima legítima de afogamento, mas eu tenho certeza de que existem alguns nefastos por aí, como as notícias que estão noticiando o corpo no barril. Tenho certeza de que vai haver mais." Outra descoberta recente das águas em declínio do Lago Mead é uma embarcação de desembarque da Segunda Guerra Mundial conhecida como Higgins Boat, uma embarcação de madeira em sua maioria modelada em barcos americanos do pântano. De acordo com a Universidade de Stanford, mais de 23 mil barcos Higgins foram produzidos durante os anos 40 para os Estados Unidos e militares aliados para transportar tropas e veículos de combate de navios para a terra. No dia D, 6 de junho de 44, cerca de 1.500 barcos Higgins transportaram tropas americanas, britânicas e canadenses para as praias da Normândia, na França, enquanto sob forte fogo das forças alemãs de ocupação. Como a embarcação de desembarque tinha afundado até então, o serviço de parques começou a enviar mergulhadores para o local em 2006. Há algumas pistas sobre como a embarcação afundou no Lago Mead, mas ninguém sabe se afundou sem querer ou de propósito. A natureza excedente da embarcação, por outro lado, destaca uma era anterior do lago, quando Las Vegas e o Lago Mead eram muito mais remotos e removidos de grande parte dos Estados Unidos, permitindo que o excedente relativamente barato da Segunda Guerra Mundial fosse colocado em serviço para novos propósitos pacíficos no parque. Fala pra gente o que você pensa sobre os segredos enterrados do Lago Mead nos comentários abaixo.